Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um Hungry Cast. Eu sou o Lucas Salles. Rodrigo Cury. Luiz, o hambúrguer raiz. E no episódio de hoje nós temos a grande honra, o grande privilégio de receber ele, que representa um dos lugares mais tradicionais de São Paulo. Ele que está à frente de dar continuidade a este estabelecimento, que é padaria, é restaurante e é conhecido por muitos. Eu acho que representa não só a culinária paulista, mas também a culinária brasileira. Tem tendências e tem tradições portuguesas, mas cá está ele que também é devoto de Nossa Senhora de Fátima. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para uma pessoa que eu tenho orgulho de chamar de amigo, Guilherme Brito. Opa. Bonita apresentação, né? Bonita, obrigado. Eu acho que nenhum convidado recebeu uma apresentação tão bonita assim, né? É claro, porque é a primeira vez que você que apresenta. É verdade, tem razão. Pô, a partir de agora, depois de apresentar Agora já todos. Pô, e deixa eu representar melhor ainda, o Guilherme Brito está à frente do Santa Marcelina. Quantos anos, Guilherme? Só faltou isso. Só faltou Faltou dizer. Da onde é o Guilherme Brito? Da Santa Marcelina, padaria e também restaurante. Quanto tempo de tradição, de história? Nós estamos lá há 44 anos. 44 anos. No mesmo ponto. No mesmo ponto. Que Nós- fica onde? Na Fica Zona Sul de São na Paulo. Zona Sul, no Alto da Boa Vista. Na Vereador José Diniz com a Rua Bela Vista. Ali do lado da estátua do Borba Gato, ali em Santo Amaro. É importantíssimo ali. Muitíssimo. Ponto Bom, histórico. E eu falo que é importante porque, pelo pouco que eu conheci, acho que é bacana, o pai do Guilherme veio de Portugal, é português de verdade, nasceu lá na cidade. Sim. De qual cidade, Guilherme? Meu pai é de uma aldeia da Serra da Estrela, chama Várzea. Várzea. Então ele tem de Brasil 62 anos. Ele tem mais tempo de Brasil do que de Portugal. Ele veio para cá e ele fez, para você ter ideia, ele fez 18 anos no navio. Caramba. Caramba. Ele com 17 anos, meus avós, né, na época era Portugal, muita dificuldade até para se alimentar. E aí só tinha a esperança era imigrar, né, vir para o Brasil. E aqui somente tinha um tio dele aqui e ele veio. Então ele veio com 17 anos, quando ele fez 18, ele fez no navio, que a viagem demorava 30 dias para chegar no Brasil naquela época. Caramba. E aí ele desembarcou aqui com 18 anos de idade. E aí aqui, naquela época, você tinha de vir com carta de apresentação, local para trabalhar, aquela coisa toda. E ele Carta veio, de interesse, né? De onde, quem vai te contratar. e até para onde ele vinha aqui, né? Não era Sim. chegar aqui. E aí ele foi, e aí assim que chegou já foi trabalhar na Zona Leste de São Paulo, lá bem na ponta, numa padaria. Aí ele lá ficou morando, isso há 62 anos atrás. E Rodrigo Luiz, eu acho que é o mais legal da gente nesse episódio, é a primeira vez que a gente recebe alguém que represente uma padaria, que é tão padaria, é a comum primeira no vez. nosso Brasil, Exatamente. né? Porque a gente já recebeu de hambúrguer, já recebemos também aqui o nosso querido amigo de Paecha, Sim, que sim. começou seu restaurante na sua própria casa, isso que é o mais legal, né? História É, sensacional. E eu acho que é a primeira vez que a gente recebe aqui de padaria, e eu queria entender, o seu pai que veio trabalhar em padaria, foi em qual momento que ele decidiu abrir a sua própria padaria? Isso há 44 anos atrás, hoje em 2021, né? Na verdade, né, naquela época, ele começou a trabalhar de funcionário ali na padaria, né? E aí foi trabalhando, aí saía de uma padaria, ia para outro restaurante, e nisso começou a vir os meus tios para o Brasil também, né? Então, veio mais 2 tios de Portugal para cá, e eles começaram a trabalhar juntos, né? Como funcionário, um em cada canto, até que eles compraram o primeiro bar. Ah, Né? Naquela época tinha muito, e isso meu pai conta muito, que ele teve a ajuda de um patrão dele. Ele falou assim, pô, você trabalha, naquela época você trabalava 14, 16 horas por sim. dia. Você Caramba. Trabalhava de verdade. né? Trabalhava mesmo e se ganhava, né? E ali esse patrão do meu pai falou para ele, olha, você é um cara trabalhador, honesto, vamos ser sócio? que legal! E aí ele foi sócio do primeiro estabelecimento dele. A primeira Que foi um oportunidade bar. de seu Foi pai um bar. veio de um patrão. Era um Exatamente. Bar. Aquela época, bar e venda? Isso, Sim. aquela coisa. Uma Bar, mercearia. venda, Mercearia, padaria, é. tudo junto. Tinha tipo loja, tinha o É. alimento não perecível Sim, para vender. Isso. E aí começou. Aí começa que no comércio tinha muito aquela compra e venda de ponto comercial. Aí você trabalhava um ponto, levantava, vendia. Ia pra outro. E nisso chegou os meus tios que também já estavam vindo. Mais o meu tio que chamou o meu pai, que também já estava estabelecido comercialmente. E aí eles começaram a ter os negócios deles. Sim. Então, tiveram padaria, tiveram lanchonete, até que eles, no bairro de Perdizes, eles montaram a primeira Santa Marcelina, na Rua Cardoso de Almeida. Ah, então. Por isso que Santa Marcelina. Entendi. E ali foi a primeira. Foi a primeira
Santa Marcelina, que logo em seguida eles abriram do Alto da Boa Vista. Ah, então, mas ela transferiu, saiu de um ponto e foi para outro. Não, naquela época nós chegamos a ter 4 estabelecimentos, Que 4 legal. padarias. Foi Cardoso de Almeida, Alto da Boa Vista, Campo Belo e Moema. Vocês então foram os Sim, primeiros Moema na a... Eucaliptus com a Daí, Arapanães. Chibarás. na Chib- Chibarás com Inhabiquaras. Ali no Ah, é Campo verdade, Belo. agora onde tem Chibarás- essa- Você sim, morava lá sim. perto, né? Não, agora eu lembrei. Era do lado da 1900 ali. Isso, tinha sim. ali. E aí a Santa Marcelina no Campo Belo, na Barão do Triunfo com a... Com a Vieira de Moraes. Vieira de Moraes, Isso. Genial, o Luiz sabe tudo, é incrível. O Luiz é o GPS dos Essas restaurantes. padarias, São Paulo. Eu gosto muito de Maravilhoso. padaria. Desde pequeno, meu sou sonho, de quando é padaria, pequeno, né? era ter uma padaria. Peraí, sério? Seu sonho era ter uma Nossa, meu Você ia ter padaria? padaria. Não era ter Por que que hamburgueria, foi era ter uma pra padaria. Por que você foi pra Não, hamburgueria? Ah, porque padaria é bem difícil, né? Fala pra gente, por favor, Guilherme. É A difícil mesmo. rotina, A rotina é... a rotina é diferente. Isso a gente fala porque a gente vive a rotina da padaria e vive a rotina do restaurante. A rotina da padaria é muito intensa. Você realmente chega cedo, a hora que você for, você tem trabalho. Então, você chega lá 4h30, antes da pandemia, 4h30, 5 horas, já tinha toda aquela dinâmica de leiteiro, de abrir a casa, de estar o pão fresco ali, ter toda a produção pronta para ir o cliente, porque o cliente na padaria ele quer chegar, comprar e ir embora. Ele não quer perder. No restaurante tem uma outra dinâmica, ela é mais Tá lá. pauseada, você vai fazer toda a preparação, o cliente ele chega com mais tranquilidade, né? Apesar de ele ter pressa, mas ele chega com mais tranquilidade, né? Então, e a padaria é muito mais intenso, o fluxo é maior de clientes. Que engraçado, porque eu sou um amante de padaria. Eu gosto de ir à padaria pra tomar o meu café da manhã, ou meu lanche da tarde, ou comer alguma coisinha, e eu gosto de ficar ali desfrutando. Sim. Então eu peço pão, aí peço um pão na chapa, aí peço um misto quente, aí peço alguma coisa, vou Sim. comendo aos pouquinhos, em degrau em degrau. Eu tenho uma visão diferente, Sim. mas obviamente quem vai à padaria às vezes é pra comprar o pão pra fazer em casa, Sim. um Ah, lixo, sim, sim, sim. comprar Isso é- compra os frios pra ir embora, né? Eu acho que hoje em dia tem essa cultura Tem- de ficar um pouco mais, né? Tem, acho que esses dois tempos, que lá atrás o cara passava a comprar e ir embora. Que época mais ou menos que começou a ter esse consumo em loco na padaria e depois... Olha, Eu amo que o Luiz usa palavras bonitas. Em loco. Nossa, que lindo isso. olha, Eu tô sendo mais inteligente. Isso é legal porque assim, a padaria ela vem se transformando, né? Então você tinha da década de 70, onde as famílias se reuniam em casa, então você não tinha a gente chama copa, não tinha o pão na chapa, não tinha. Sim. Então as pessoas se reuniam em casa, era o café da manhã com a família. Então você vendia ali década de 60, 70, 80. E aí você tem a presença dos supermercados entrando. Na década de 90, com a entrada dos supermercados abrindo domingo, feriado, com uma proposta mais agressiva, a padaria começou a migrar para essa parte de copa. Então ela começou a oferecer o lanche, o café da manhã, e aí veio entrando o almoço. Então, vamos dizer, da década de 90 para 2000, foi essa mudança da entrada da copa na padaria, que aí você toma o café da manhã, almoça, janta. Então a padaria virou um food service total ali. Né? Pode tudo, vai do café da manhã Tem até pizzaria. a janta. Tem pizza, tem A pizzaria padaria da Santa com Marcelina pizza. é incrível. É. A pizza da Santa Marcelina é maravilhosa. Digo isso como um bom admirador de pizzas. Assim como o Luizão Mas é mesmo. sabe Tá admirar falando um pra ele, pouco. Tá a falando- pizza de catupiry deles é incrível. Incrível, Obrigado. maravilhoso. E o camarão deles também, Incrível. delicioso. Incrível. Mas eu tô meio chocado. Eu não sabia que os supermercados não abriam os feriados e domingos. Não, lá atrás não abriu de domingo. Caramba. Então, até você. Aí foi aí que onde a padaria lucrava mais era justamente no domingo. Em tempos remotos da década de 60, 70, era uma briga de todos querendo fechar tudo aos domingos. Jesus. Era uma briga, enfim. Era o dia sagrado mesmo, até pro até os comerciante. próprios sindicatos queriam, porque queriam fechar aos domingos. Ah, mas bons tempos que fechava só domingo, né? Agora, Que hoje em dia tá difícil. agora, aí depois isso foi mudando. E aí os supermercados começou a abrir e aí pressionou todo o setor. Mas essa cultura assim, que eu vejo de padaria, pra você comer no local e tudo mais, ela é muito forte em São Paulo. São Paulo. Agora, você vai, por exemplo, pro Rio de Janeiro, Não tem já não tem isso. Posso falar por quê? Sou carioca? Porque não tem padaria boa no Rio de Janeiro. É. Desculpa, mas é verdade. Não, Ó, fala já, isso. já, Não chamada, fala, não, chamada. fala isso. Não Essa tem daí padaria, vai- corte aí, ó, corte. Já anota a minutagem aí. Não tem, mas com todo respeito, eu sou um grande admirador de comida de padoca. Amo padaria. Eu também gosto muito. Eu juro por Deus, eu morei na Demóstenes,
Eu comia, tem a Trigueira, na Demóstenes, Sim, e tem a Trigueira. Dom Pedro. Isso. Eu vivia nas duas, vivia. Ah, vamos comprar um negócio? Não, vamos almoçar na padaria. Eu faço questão, eu gosto da comida, é bem servida. Quando, morando mais próximo ao Santa Marcelina, vou mais ao Santa Marcelina. Mas é incrível, eu amo as padocas. No Rio de Janeiro, não temos tem, padoca. Eu tive que ir ao Rio de Janeiro no domingo agora e passei pela padaria, que eu cresci tomando café da manhã. Todo domingo, de praxe, a gente tomava café da manhã. Eu comparei, eu não vou usar esse adjetivo, mas a padoca mais razoável aqui de São Paulo é infinitamente superior à padoca Supreme do Rio de Janeiro. E, infelizmente não tem padaria. Eu tô dizendo isso como carioca. Não é bom. Mas lá também tem. As padarias são de portugueses? Tem, aqui eu vou... Por que as padarias são de portugueses? É uma boa Assim, pergunta. por que tem esse Eu acho conceito ou não? Hoje já não tem mais esse conceito tão forte. Eu acho que isso veio muito daquele momento da imigração lá atrás. Eu acho que quando eles foram chegando, como eles já estavam muito mais integrados com o comércio, eles, os italianos, estavam muito integrados nessa área de alimentação, eles acabaram indo muito para a padaria, né? E era um nicho muito propício ali naquele momento. Hoje já não tem mais essa cultura, mas hoje já está muito misturado, já tem bastante outras, que é muito bom, que é muito saudável, Outras né? culturas, né? Cuidando desse... Eu digo até mais, acho que era mais do lado europeu mesmo, que ela a padaria estava linkada. É aquela brincadeira, né? De a gente assimilar a cultura asiática com pastelaria. Sim. Com fritura, né? Mas, de fato, eles são ótimos na fritura. A culinária tem muita coisa de fritura, de massa, de frita. Inclusive, o macarrão surgiu na Ásia, depois foi pra Europa. Mas é isso, essa relação, pelo menos, é muito imediata na nossa cabeça. Sem qualquer tipo de preconceito ou qualquer coisa de... Não, claro que não, é uma associação, na verdade. O português é um povo comerciante, é o cara que tá lá e faz. Tá? E quando ele vem pro Brasil, o cara fala, vou fazer o que eu tô no sangue. Sei vender, sei fazer, cara, cozinhar bem, pão e tal. E, meu, isso que tem muito a ver com isso. E tem uma coisa, o europeu, de forma geral, ele veio aqui para trabalhar. Então, ele se dedicou àquilo, se era 12 horas é 12 horas, se é 14 horas é 14 horas, vamos embora. E vamos negociar. E eu acho que também vem um pouco da parte religiosa, da cultura do pão, da prosperidade do pão, de partilhar o pão. Acho que tem vários conceitos aí. Então, mas lá não tem padarias como tem aqui, né? O conceito de padaria aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, é diferente. Não, é que lá eles... E aí, vamos lá, tem uma coisa muito legal. Nas aldeias, eles fazem o pão deles. Né? Então, você nas aldeias de Portugal, você tinha naquela cultura de você fazer o pão. Então, você tinha os fornos, a lenha lá. Então, as pessoas faziam o seu pão, iam lá assar. E lá é diferente mesmo. Padaria, confeitaria, confeitaria. Aqui a gente mistura tudo. E restaurante. Dos frios também. Tudo é misturado. Tudo é separado. Aqui a gente juntou tudo numa coisa só. Mas lá... a gente até usa o mesmo forno, inclusive, né? Sim. Até porque tem fornos até preparados para isso. Tem fornos de 4 andares. Você assa os pães no primeiro, aí os doces vão no segundo. Um com vapor, outro seco, aí você vai... Então, acho que isso também veio de lá, porque eles faziam o pão. Eles têm essa cultura de fazer a broa de milho, então eles já traziam da lavoura, já faziam ali a massa e já assavam, né? E lá o conceito de padaria é diferente. Lá você compra o pão, é pão. É pão, é isso. Não tem mais nada. Vai passar o carro do pão, ponto. E fim de papo. E o que os portugueses tradicionais acham das padarias brasileiras? Não tem nada a ver, na verdade, padaria não quer dizer que é de português, né? Alguém inventou lá e... Não, é o japonês, ele não gosta do nosso rodízio japonês. Ele acha uma ofensa, inclusive. Os japoneses odeiam a nossa culinária japonesa. Odeiam. Não, eles não têm essa, acho que não tem essa visão lá de português, ele vê o comércio em si. Ele agora, se você for falar de um bacalhau, aí você já muda. E o pastel de Belém? Não, pastel de nata, né? Isso aqui não tem pastel de aqui não tem pastel de Belém, aqui tem pastel de nata. É que aqui no Brasil a gente fala pastel de Belém. Agora, pastel de Belém mesmo é só na Torre de Belém, ali na pastelaria. Tanto que em Portugal... Todo lugar que você vai é pastel de nata. Pastel de Belém só aquele lá. Só naquele lá. A gente aqui fala que é de Belém, mas se pegar um português conservador, ele vai... Ele briga com a gente. Não é o pastel de Belém. Não. Falando nisso, a gente ganhou um presente do Guilherme Santa Marcelina? aí. Lógico. Podia colocar na mesa aí nesse pastel de nata. Tem pastel. É verdade, eu não tinha visto aqui, ó. Olha que bonitinho. Posso segurar aqui?
Obrigado, tem uma Colomba Pascal, que é a fabricação nossa. Aí, ó. Tchau, vou passar aqui. Uou, que lindo. Vou colocar aqui na mesa e vamos... Olha que coisa linda, a Colomba Pascoal. Isso tudo nosso. Obrigado a você. Lá nós temos um tradicionalismo de fabricar. Aliás, os convidados que podem vir aí, pode trazer. Por favor, tragam comida. Aqui a gente gosta muito. O outro Guilherme também trouxe coisas boas pra gente. Do Pets, ele trouxe pra gente, foi muito legal. Henrique, Eu chamo ele de Guilherme. Meu Deus, eu chamo ele de Guilherme, não sei porque eu sou péssimo. Vou deixar aqui do ladinho. Pode abrir aqui pra mostrar? Você que tá ouvindo a gente no Spotify. Isso aqui a gente divide com todo mundo. Né? Eu vou, pra você que tá no Spotify, a gente acabou de abrir uma caixa com 6 unidades do pastel de nata do Santa Marcelina, uma tradicionalíssima padaria aqui, restaurante em São Paulo. Vale muito a pena conhecer. Para você que nos ouve agora neste exato momento. Você quem não gosta de um pastel de nata, filhão? Maravilhoso. E que a gente acabou de aprender que pastel de Belém somente na Torre de Belém, em Portugal. Agora, Guilherme, eu tenho uma dúvida. Você está assumindo uma responsabilidade, isso é natural. Eu não vou falar responsabilidade porque, graças a Deus, o seu pai está super ativo, cuidando da padaria, do restaurante. Mas você entrou no ramo da família. Eu queria saber algumas coisas. Primeiro, era a sua ideia continuar no ramo da Santa Marcelina? Segundo, está sendo difícil? Ou qual foi a maior dificuldade que você encontrou até agora? E terceiro e por último, mas não menos importante, como está a Santa Marcelina no meio dessa pandemia, que enquanto a gente grava aqui no ano de 2021, mas precisamente no mês de abril, a pandemia continua, que se originou lá em março de 2020, e infelizmente a gente não tem muita previsão de quando vai acabar. Acabou de ganhar um cliente. Muito bom. Melhor do que o pastel de Belém. Obrigado. Incrível. Eu acho assim, a vida de quem está dentro de uma empresa familiar, às vezes é natural assim você se apaixonar pela história que está por trás, né? Nós somos em 3 irmãos. Um é médico, ele mais começou trabalhando na padaria, junto. Tem o meu irmão, que é o Luiz, tem o Renato, que é o administrador, ele está na padaria há muito mais tempo, né? E eu, que vim por último, temos 10 anos de diferença. Fiz direito, me formei, aí trabalhava no escritório de advocacia, depois ia para lá à noite, sempre migrando. E aquilo ali, o comércio, né? Você vai se apaixonando por aquilo. O relacionamento com as pessoas, o você fazer, é um elogio, e é também o ganho financeiro, senão a gente não vai poder. Claro. Então, e aí eu fui entrando, eu digo que eu fui entrando e fui ficando. E aí você, no determinado momento, começa a assumir responsabilidades, você começa a aprender ali a cultura do negócio, você começa a ter uma opinião, você começa a fazer coisas que se tornam importantes, então você vai gostando. E assim, em nenhum momento a gente foi obrigado, né? Meu pai sempre falou, você vai fazer o que você quiser. Aqui, tudo que você aprender aqui, você vai levar para a sua vida. Agora, se você for ficar, só que é para ficar bem, para fazer direito, né? Então, aí hoje, graças a Deus, eu tenho o meu pai aí ainda comandando, né? O meu tio comanda com muita alegria. Tenho o meu tio, o meu irmão e eu ali também junto colaborando com a administração, né? Que é o que eu falo, é uma alegria você poder trabalhar junto, lógico, não é conto de fadas muitas vezes, tem problema, tem... Sim. Trabalhar com família não é fácil. Se você trabalha com família e você tem os problemas do negócio mesmo, né, em si, então você vai lidando, né? E, a maior dificuldade que você encontrou? Eu acho que a maior dificuldade que a gente encontra é você entender a importância do negócio na vida das pessoas, né? Do cliente. Do cliente e principalmente, quando você está numa empresa familiar, você tem de entender a importância daquela empresa na família, na importância do seu pai, né? Quando você quer continuar ali. Porque ali é uma obra dele, eles, meus tios, é um legado. Ele não chegou ali, surgiu assim como surgiu para você, né? Então tem uma importância para ele que vai traduzir por que ele fica lá 12 horas, por que você falava assim, pô, meu pai não vem para casa trabalhar, não vem para casa ficar com a gente, né? Aí você começa a entender essa importância na vida dele, você começa a entender a importância na vida da coletividade que está ali, e aí você
aceitar essa responsabilidade. Acho que isso é uma coisa que quando você pega e sente o peso da responsabilidade, você fala, opa, peraí, não é um negócio que eu posso... Não é porque está andando que eu posso vacilar. Sim. Posso deixar aí que vai andar sozinho, né? Eu acho que é um maior desafio que a gente pode encontrar, né? Caramba. Então, acho que é uma grande responsabilidade. Eu nunca tinha parado, de fato, para pensar por esse ponto de vista, porque eu acabei de, a gente aqui durante a nossa entrevista de bate-papo, eu mencionei, domingo agora de Páscoa, fui ao Rio de Janeiro visitar meus pais, e aproveitei para tomar café nessa padaria, e por mais que o café, eu gosto do café de lá, até brinquei falei sério, né, mas falei em tom de brincadeira que não existe nenhuma padoca tão boa quanto existe aqui em São Paulo, no Rio, pelo menos não que eu acho que eu conheci, mas mesmo assim, mesmo dentro das suas qualidades e defeitos, aquela padoca fez parte da minha vida. Eu comprei ali os pães que eu levei para casa, Sim. Meu pai comprava os queijos que ele trazia para casa, os frios. A primeira vez que eu comprei café da manhã para os meus pais, porque minha mãe tinha sido assaltada a carteira e ela ia comprar café da manhã, eu tinha uma mesada guardada, eu fui lá e comprei frios. Foi naquela padaria. Aí meu pai foi até me dar parabéns, eu lembro o dia, parabéns, você foi o homem da casa, você comprou comida pra gente, sua mãe tava sem dinheiro. Então, faz parte, literalmente, figurativamente falando, da nossa vida. Sim. É muito louco como uma padaria tem esse poder, assim, a gente não se dá conta. E você falando agora, eu me dei conta. A padaria, Memória afetiva. Memória afetiva total. O primeiro lugar que eu fui sozinho a pé, que meus pais ficavam olhando da janela do prédio pra, tipo, agora você vai sair só. Eu não lembro quantos anos lá tinha, tipo uns 18. Não, tô usando. Foi faz pouco tempo. Não, sei lá, era moleque lá. Foi uma padaria. E morava em Moema, padaria Dengosa. A padaria é uma referência da comunidade, né? Sim. Ali as pessoas se encontram, ali ela... meu pai tem histórias até... Quando a gente fundou a padaria, faltava leite em São Paulo. Naquela década de 80, chegou a faltar... Era época de você ir na padaria comprar pão e leite, não vendia leite no mercado. Não, e ele... Só na padaria. E você tinha de reservar pão... E aí meu pai reservava leite para quem? Ele reservava porque sabia que para as mulheres que sabiam que tinham crianças em casa. Que demais isso. Então, a padaria tem todo esse... Teve época de São Paulo não ter farinha. Eu não sabia disso. Tem, lá atrás, e na década de 70, faltou farinha. E aí onde você encontrava? Na padaria. Caramba. Então, são coisas assim que a padaria tem esse elo. Acho que por isso que essa coisa aí de São Paulo ser tão forte com padaria. Foi aqui que iniciou esse negócio de padaria e expandiu para outros lugares, apesar de... Não tenho certeza, eu não sei. Acho que é uma coisa cultural, ela já tinha, mas São Paulo São Paulo tudo é mais forte, mais intenso. São Paulo foi o polo da imigração, dos portugueses, dos europeus, mas é São Paulo. Chegava aqui em São Paulo e depois o cara ia para outros lugares. Sim. Mas da grande parte... português, italiano, espanhol, é São Paulo, assim, né? Tem uma outra padaria italiana também, que é a Santa Marcelina, é de origem portuguesa. Mas uma italiana que é a padaria Carillo. Ela existe há 109 anos, se não me engano. 109 anos. Hoje também está sendo comandada pela família, pelo Gabriel e pelo, se não me engano, também Guilherme. São dois irmãos, quase gêmeos, que são muito idênticos, mas tem uma diferença de 1 ano de idade, e eles continuam também seguindo firme e forte com a padaria e se reinventando. E é até a mesma pergunta que eu te faço, que é que é a terceira pergunta. Como está sendo para Santa Marcelina no meio de uma pandemia? No meio dessa loucura tão gigante que a gente está vivendo? Essa pandemia tem machucado todo mundo, né? Eu acho que a gente viveu uma primeira fase da pandemia, ela foi bem assustadora, bem complexa, né? Mas é que a gente fala... Mas foi uma fase diferente, eu acho que foi uma fase... A primeira fase... as pessoas estavam mais festivas, era tudo a pandemia era uma festa, né? Então vai passar 15 dias, eu tô de férias. Sim. Foi 15 dias, não, mas é mais 15 dias, não tem problema, vai passar. Vinha todas aquelas notícias, os números não eram tão assustadores, mas é que pra época até era, né? Até era, mas não agora virou... quando a gente consegue comparar hoje em dia. Aí todo mundo estava capitalizado, né? Vamos dizer assim, todo mundo vinha de anos ruins, mas bons, vamos dizer, perto do que a gente está hoje, né? Então, naquele momento, você conseguiu se defender, apesar de ter uma queda do movimento, foi mais bruto, mas e você teve a ajuda os governos estavam mais preparados, né, se pode falar assim, para ajudar. Agora, essa fase aqui, eu acho que ela é mais dura, porque as pessoas estão descapitalizadas, elas estão muito mais assustadas,
Então, Frágeis, né? muito mais fragilizadas. Então, aquilo, você se reinventou, você pôs o delivery, você teve de fechar seu salão, aí você traz o funcionário para cá, põe para lá, você vai dando novas funções. E o que é gostoso, aí eu acho que é a resposta. A comunidade, ela sabe da importância do comércio do bairro. Então, eu posso falar uma coisa. Eu teve um dia, na primeira fase, que eu estava no restaurante recebendo pedidos, você se emocionava. Porque, você não esperava aquilo. É o carinho das pessoas que voltam. E isso é uma construção. Né? São 44 anos de padaria. O restaurante nós estamos há 20 anos. Então, você sente o carinho daquelas pessoas. Não é mais você vendendo o pão. Aquele pão significa o emprego do teu funcionário, o teu emprego, tudo ali. Então, eu acho que nesse momento, a gente começa a receber aquele carinho e as pessoas identificam qual é a importância da padaria, da hamburgueria, da feira, da papelaria, de todo mundo ali no bairro, né? Então, porque a gente se reinventou, tá nos aplicativos e tal, mas o que a gente sente muito agora é esse carinho das pessoas voltando. Sabe, lógico, você está ali com o produto, eu acho que você tem que trabalhar mais a sua qualidade, você não pode deixar a qualidade do atendimento, dos produtos cair, mas eu sinto o carinho das pessoas que você tem cultivado ali ao longo do tempo. Você chegou a perceber Bom, perceber não, se é que não dá para dizer assim, talvez, mas teve algum lado que essa pandemia trouxe de bom, assim, de pelo menos filosofia ou de pensamento para o negócio, tipo, mudar uma coisa ou outra que na padaria que talvez você leve para depois da pandemia? Eu acho que o que a gente já está construindo é a importância das pessoas. Todo mundo se vê no mesmo patamar. Não tem... E assim, você é o patrão, você é o funcionário, mas um não vive sem o outro. Eu acho que desmontar essa coisa de adversidade, que é um contra o outro, não, eu acho que o mais importante, assim, falando comercialmente, é que se desmonta isso. Eu senti muitos funcionários que falaram assim, pô, mas sem você eu não levo comida para casa, e eu sem ele não levo. Né? E nós dois sem o cliente não se leva nada. Então, eu acho que a grande coisa é desmontar esse discurso de que todo mundo é um contra o outro, porque me explode. Não. Agora, e todo mundo sentiu o que é a realidade financeira do Brasil. Então, aquele discurso que os empresários falavam que um funcionário custa caro, os funcionários hoje eles sabem, poxa, por que eu custo tão caro? Eu podia estar recebendo esse dinheiro porque hoje você é uma realidade, o funcionário, você paga 2, ele recebe 1 e custa 4 para você. Pô, por que você não paga 4 para o funcionário direto, né? Eu acho que o futuro é justamente esse, né? De coração, acho que o futuro é justamente... Então, é desmontar esse... eu acho que o que fica de legado é o desmonte e da importância desse círculo, né? Até porque eu não entendo muito bem, então eu já vou reiterar que o meu comentário pode estar equivocado. Mas há um intermediário entre o patrão e o funcionário. Que muitas vezes são essas taxas, são a forma como você precisa contratar o funcionário. O patrão paga 4, o funcionário recebe 1. Então, esse intermediário, que deveria servir para alguma coisa, que pelo meu ponto de vista, Lucas, eu não é do HungryCast, mas eu vejo que durante essa pandemia deveria ser o intermediário que mais deveria ajudar, já que ele coleta uma porcentagem, uma parte disso, já que ele fica com os nossos impostos, o aluguel, o IPVA, o IPTU que você paga da Santa Marcelina, e porque não é barato, muito pelo contrário, é caro demais. Então, esse intermediário deveria ajudar a gente, talvez propor algumas soluções. E a gente viu que de um tempo para cá ficamos a Deus querer, que não houve nada, mais nada. E infelizmente até agora a gente não sabe também, não tem nenhuma previsão. E eu fiquei muito triste com isso, Guilherme, de coração. Eu fico muito triste quando vem pessoas falarem mal do patrão. E a gente conversou isso. Quando um patrão precisa mandar algum funcionário embora, é a pior coisa do comércio. Significa que ou aquele funcionário, infelizmente, agiu de tal maneira que vai ser por justa causa, ou porque o patrão não está conseguindo bancá-lo
ou porque, infelizmente, o funcionário quer ir embora mesmo, quer seguir outro caminho e vai ter que se desvencilhar. Então, são sempre momentos muito tristes. Não existe, eu acho que nenhuma demissão, não existe nenhum tratamento com funcionário agradável. Eu acho que não existe isso. Claro que existem patrões sem alma, sem coração, como existe também funcionário sem alma e sem coração. Mas acho que na maioria dos casos existe um amor entre funcionário e patrão. A gente tem 44 anos, né? Até quando eu assisti os outros... Você tem gente ali que te viu nascer. Sim. Né? Você tem funcionário antigo lá? Tem funcionário de 40 anos, eu tenho funcionário no restaurante de 20 anos. Isso é legal, né? Isso é legal demais. Pô, o cara te viu crescer, te viu casar, te viu sua filha nascer. Sabe, eu acho que as pessoas família, acham que isso é um relacionamento que se constrói assim na noite. Não é. E eu falo, quando você está contratando, pô, você está crescendo. Você tá fazendo alguma coisa. Quando você está demitindo, eu não sei quem pensa desse jeito, eu não sei se já demitiu uma pessoa. Cara, é a pior coisa do mundo você chegar numa pessoa e falar assim, olha, infelizmente eu não preciso mais de você. Pô, você tá falando com outro pai de família ali do seu lado. Sim. Se você falar isso porque ele fez uma cagada, desculpa falar assim, pô, o cara tá me enchendo o saco, pô, é uma coisa. O cara tá errando, maltratou mal o cliente. Agora, você falar assim, olha, você precisa ir embora porque eu não tenho mais o que fazer. Meu, isso é o pior sentimento do mundo. É a pior coisa, mesmo. É péssimo. Sabe? E pessoas que eu falo, que você constrói uma história. Pô, sabe, essa visão que tem, que o patrão manda embora. Tem crise, manda embora. Não é assim, não. Não é crise manda embora. Pode ser nas grandes corporações, que a ordem vem de cima, precisamos de lucro. No comércio que a gente vive no dia a dia, não funciona assim as coisas. Não tem um relacionamento emocional, né? Você corta do seu, você não vai passar e você investe nisso, investe naquilo. E aí você deixa, né? Não é assim que funcionam as coisas, né? Pode ser que não. E vice-versa, eu acho. Também tem um funcionário que está há muito tempo, sei lá, recebe talvez alguma outra oportunidade, e ele também não quer expressar uma situação ruim, é difícil e tal, mas o cara também chegar também é triste, Claro que ele chegar e falar, olha, então... Tem que te abandonar. Também às vezes é uma decisão complicada. Quando o funcionário está muito tempo de casa, que eles são assediados, pô, vem aqui, eu já tive funcionário meu que falou, não, eu gosto demais deles. Eu gosto deles, não é nem... Mas faz sentido. É a segurança que você transmite. Leva muito também da cultura da empresa que você construiu todo esse tempo. E as pessoas, e assim, isso reverbera, eu acho que vai tudo reverbera no fator final, que é quem? É o seu cliente que está lá. Quem atende seu cliente é o seu funcionário. Se o cara não está bem, se o cara não está feliz, se o cara não está contente, vai reverberar no trabalho. Vai ser um pãozinho que vai sair queimado, vai ser um mau atendimento, um bom dia que não foi dado. Isso aí, ao longo do tempo, vai ter aquela bola de neve, né? Então, acho que você ter que... o segredo, acho que, do comerciante é você saber lidar com as pontas, tanto administrativa, financeira, e essa parte humana de ter sempre uma equipe que realmente entrega o produto que você realmente está disposto a acordar todo dia para entregar para o seu cliente. E isso tem que ser transmitido na empresa. O comerciante, ele negocia o tempo todo. É com o fornecedor, com o cliente, com o funcionário, é com ele mesmo, é com a família em casa, né? Não, mas você não veio agora? Não, peraí que já tô indo. Sábado, vou trabalhar. Sábado. Sábado. Você não vai folgar, não? Vai. Mas você não vai folgar, não, esse mês nós cortamos as nossas folgas. Porra, mas você mas a gente trabalha quando quiser. Eu quero hoje. É bem isso. A empresa familiar tem dessa coisa, né? E aí você acaba levando seu filho junto, eu gosto de levar... a família, para ela ver qual é a dinâmica daquilo ali, né? Você tem um filho? Tenho duas filhas. Elas têm quantos anos? Uma tem 12 e a outra tem 7. E elas já vão lá? Ficam comigo, olham. A mais velha eu já boto um pouquinho para trabalhar, né? Porque foi assim que eu aprendi. A pequenininha vai mais para brincar. Eu queria só fazer outro corte aí, legal. Eu conheci a família do Guilherme, e é uma família linda, e o jeito como o pai do Guilherme, que fundou Santa Marcelina, tratou as netas, né, as filhas do Guilherme, reacendeu a chama de ter uma família em mim. Durante muito tempo, durante uns 7 anos assim da minha vida, até mais, uns 8, 9, 10 anos da minha vida, eu decidi não ser pai. Eu não quero, acho que é uma responsabilidade muito grande, a vida é uma variável, a vida é mutante, é mutável o tempo inteiro.
mas foi o jeito, a felicidade que eu vi do pai do Guilherme surgindo lá do fim do corredor, trazendo 2 chocolates, escondendo aqui nas costas, e as netas ali comendo. Ele chegou e trouxe chocolate. Eu juro por tudo que é mais sagrado na minha vida. Aquela cena me emocionou de uma tal maneira que eu imaginei meu pai fazendo isso com possíveis filhos ou filhas minhas. E aí eu falei, eu preciso disso, eu preciso viver essa cena. Eu preciso viver aquela vida. A felicidade de um senhor que saiu aos 17 anos de Portugal, veio ao Brasil, montou o seu sonho, teve a ajuda de um patrão, como a gente fala, esse relacionamento patrão-funcionário é muito importante que não seja abusivo, que não seja explorado, que seja um trabalho em companheirismo. E aí ele montou o seu primeiro comércio desse bar, depois foi para Santa Marcelina, depois mudou de ponto, já tiveram 4 filiais, 4 lugares lindos, incríveis, hoje estão só com a Santa Marcelina, ali perto do Borba Gatos. E ver isso eu fiquei realmente muito emocionado. Ver que a felicidade dele hoje talvez se encontre saber que o comércio que ele montou, que todo aquele trabalho que ele teve desde os seus 17 anos valeu a pena. E que valeu a pena ainda mais por ter ali a família dele. Sim, eu fiquei muito emocionado mesmo. Obrigado. Você não tá namorando, né? Não. Olha lá, pretendentes aí. Pretendentes podem enviar. Pretendentes Manda a mãe. direct. A mãe. Foto no direct. Mas eu vou planejar, quero mais pra frente. Mas eu sei de Você uma é coisa. novo ainda. 28. Tá novo, imagina uns 30 tá tranquilo. Não, 30 mais um pouquinho. pode ser. Ou um pouquinho mais pra frente. Eu queria saber de uma coisa, Guilherme, porque eu já sei, mas quem tá assistindo aqui com a gente talvez não saiba ainda. Você, além de assumir todas essas responsabilidades que vem do Santa Marcelina, foi uma coisa que você viu que não deu pra desapegar, você realmente se apaixonou, o bichinho da padaria foi lá e mordeu você. Eu quero saber do seu outro projeto de vida que você também tem. Inclusive 2. Um eu posso até adiantar, que não quero botar a carroça na frente dos bois, mas você tá pretendendo lançar um livro sobre o seu relacionamento com a sua filha. Sim. E você tem um outro projeto também para ajudar as pessoas. Sim, eu tenho, a minha filha mais nova tem síndrome de Down, né? Então, é uma missão que a gente ganha mais uma missão da vida, né? E tem toda uma história, desde quando você soube da notícia. E eu gosto muito desse livro, que eu estou terminando, porque, assim, o livro que mais me ajudou quando eu fiquei sabendo que minha filha tinha síndrome de Down é justamente um livro de um pai falando do relacionamento dela com a filha. O que era doença, o que não era, o que podia acontecer, isso não importava nada. Mas esse livro desse pai, que é até o relato de um pai apaixonado, foi o que, é isso. A vida minha vai ser essa. E aí eu escrevi desde a época que eu fiquei sabendo da notícia, até o nascimento de uma irmã, né? Porque aí nasce uma nova irmã, né? A minha filha mais velha teve de assumir uma responsabilidade também. Ela é a grande motivadora do desenvolvimento da irmã. Aí nasce uma nova figura de uma mãe, que as atribuições, as responsabilidades mudam. Nasce uma família, então foi tudo aquelas missões que a vida te dá e você tem de abraçar e responder para as pessoas como é essa vida de você ter uma criança com síndrome de Down, que é uma coisa tranquila, perto de outros desafios que a vida pode trazer, mas que inspirar as pessoas a ultrapassar os desafios que a vida traz, né? Então, e você conheceu ela é sensacional, o desenvolvimento dela foi desde o começo, é uma bênção de Deus na nossa vida e ensina muito a gente, né? Sim, porque ela tem um sorriso sensacional, né? E você pretende, então, lançar o livro contando toda a história toda essa história, desde o dia que a gente ficou sabendo, né? Porque não tem o gato subiu no telhado, né? O médico chega para você e fala, ó, que vai ter uma probabilidade de ela ter síndrome de Down. Ponto, tá. Então, vai. Aí depois você se vira. Só começa a lidar com... aí você vai perguntando até o dia realmente do nascimento, que aí o médico fala, realmente, ela tem. Né? Então aí você vai amadurecendo. Eu falo sempre que você tem de ir do luto à luta. E isso você tem de ir em questão de segundos. Você não pode ficar no luto. Você tem de ir, porque você fala luto, não, porque você tem uma expectativa, você gera, você tem um sonho, né? E de repente, peraí, mas e ela? Como vai ser? Então, peraí, como vai ser? Então vamos para a luta. Vamos rodar. Vamos fazer o que é terapia, é isso, é aquilo, onde é que faz, onde é que não faz, tá frio, tá calor, então você vai rodando. O outro projeto
E eu junto com um amigo, a gente montamos a Think Results, que ela trata justamente de empreendedorismo, né? A gente traz a nossa vivência do que eu na padaria, ele no mundo corporativo, e traz para auxiliar as pessoas que vão empreender, né? Porque tem muita, ainda mais agora com essa questão da pandemia, tem muita gente que Perdeu o emprego, perdeu e tá se virando e precisa fazer alguma coisa. Eu vou fazer o que eu gosto, tá? Mas eu sei fazer o que eu gosto. Então a gente começa a orientar. Eu gosto de fazer hambúrguer, tá? Mas eu gosto de comer hambúrguer, mas eu sei fazer? Não, porra. Então como é que eu vou fazer o que eu não sei fazer, né? E às vezes a pessoa tá. Então a gente orienta desde o que eu vou fazer, como eu vou fazer, para quem eu vou fazer, traçar a estratégia que é para ter resultado, que é o nosso projeto da Think Results. E também para quem já está rodando e está com problema, que também a gente fala, mas quem está na estrada também está. Então a gente ajuda com a trazer a nossa experiência, trocar ideia, porque o que eu falo, muitas vezes quem está no negócio não conversa. E às vezes o problema é o mesmo, a solução está ali para todo mundo. E hoje não tem mais essa coisa de a solução é minha, deixa o cara. Não, se a gente, quanto mais gente estiver compartilhando, a gente está fazendo a máquina rodar, porque a gente tem esse papel social. A empresa, ela é para ter lucro, ela é para ter ganho, mas ela é para gerar emprego, gerar renda, gerar impostos para poder pagar os médicos, poder pagar toda essa galera. Muito legal. Tem Instagram? Tem. É o @thinkresults. Think_results. Legal. Muito bom. Muito legal. Até porque o cliente, essa coisa de compartilhar a solução é importantíssima. Sim. Eu sou cliente, eu venho aqui no LC Burger, depois vou na Santa Marcelina, aí depois vou lá no Hamburguero Raiz. Qual é o do Hamburguero, desculpa? Big Louie. Big Louie, viu? Fui fazer propaganda, não sabia o nome, desculpa. Então eu posso ir comprar um Big Louie também, aí eu fico comparando, fico comendo um LCB, e aí eu fico comprando Big Louie, falando qual é o melhor? Acho que os dois são bons. Vou comer os dois juntos. E aí eu como, nossa, tem um croissant delicioso na Santa Marcelina. Pelo amor de Deus. É muito bom. O gordinho é foda, né, velho? Não tem jeito, cara. Não tem jeito. É maravilhoso, juro. Melhor croissant da minha vida. Vá ao Santa Marcelina e coma o croissant. E coma tudo. Tem delivery também. Né? Tem delivery também. Aí, pode pedir no delivery. Hoje vou o levar nosso pra delivery veio. Entrega direto. do cara. Prime, isso aqui. Take away na delivery. Guilherme, eu quero ter uma dúvida em relação à operação de padaria e por ser antiga, ter sido fundado pelo seu pai. Antigamente, obviamente, a gente não tinha a tecnologia que tem hoje, nem de equipamento, nem de sistema, principalmente. Que é sem sistema hoje eu não sei como funciona. Como é que faz essa transformação aí da caneta na orelha? O cartãozinho. Eu vou falar uma coisa pra você. O meu pai leva tudo na cabeça até hoje. Ele não usa computador. E ele acerta mais que a gente. Não, com certeza. E conta de cabeça. Né? Conta de cabeça. É sensacional. Até porque eu uso a caneta aqui na orelha pra fazer conta de cabeça. Né? Mas essa daí é foda. Essa daí foi... Muito boa. Mas essa transformação foi que época, mais ou menos? Porque claro que deve ter um belo de um sistema. É que eu falo, isso foi tudo. Foi tudo a partir da década de 90 que veio começou a entrar os computadores, né? Até porque hoje legalmente você é obrigado a ter um computador, né? Você tem que ter lá o site, enfim, você tem que ter tudo isso já te integrando e você conduz melhor. Mas isso a gente, né? Mas o meu pai ainda tudo ele compra, não, eu comprei isso, tá aqui sim. Não, mas não tá aqui no sistema. Não, então o problema é seu, mas tá aqui. E vai atrás e acha, e você passa uma vergonha. Não, porque não passou no sistema, né? Mas no sistema dele passa. No sistema. Não, e você sabe que quando a gente era criança, a gente ia pro balcão. E tinha umas tabelas lá, com o pãozinho, que antigamente era por unidade, né? Todo mundo podia usar a tabela, menos a gente. Tinha que saber a gente tinha que saber de cabeça. 8 pãezinhos. Se ele visse, não sabe fazer conta, não? E se aprendia, viu? Aprendia. Era sensacional. É uma ótima técnica. Sim. De verdade. Kumon. Era o Kumon. E erra, pra você ver o Kumon. Com a mão, né? Com a mão na orelha. Com a mão na orelha. Sensacional. Muito legal. Essas histórias são muito bacanas. Né? É bom pra você mostrar. Eu acho que até mesmo quando veio, você fala da Santa Marcelina e tal, realmente foi parte da minha história também, que eu morava no bairro ali, vivia na padaria do lado, tal, de Moema,
do Borba Gato também. Ia comer a pizzaria na pizzaria lá do ladinho ali, né? Vira e mexe, eu vou ali naquela loja do lado de embalagens de vidro que tem ali colado com vocês ali também. Sim. Vou lá. Então, assim, isso é legal que faz parte da minha vida, em padaria eu gosto muito, desde pequeno. Padaria, e ver esse negócio, uma história de vida. Daí também tem um amigo próximo aí, mesma história. O vô dele veio de Portugal, fez a padaria lá na Zona Leste, até hoje tem lá e tal. E é legal ver que essas histórias aí faz parte da história gastronômica de São Paulo e da nossa vida, né? Acho que da vida de todo mundo que tá assistindo aí. Total, faz parte. Poxa, eu fiquei muito grato hoje de conhecer melhor a história de Santa Marcelina. Obrigado. Parabéns. Também gostei muito. Eu amei. E, pô, foi bem bacana e eu vou comer mais. Nossa, bolinho de nata, galera. Você não comeu, né? Você comeu. Delícia. Eu já Uma comi delícia. lá no Santa Marcelina, já mandaram. Agora aqui. Acho que eu vou passar pra Você levar vou pra comer casa outro hoje, vou passar lá pra no deixar meu pro pessoal aí também. Aí, por favor. Guilherme, eu queria só reforçar para quem quiser agora comer o bolinho de nata, o pastel de nata. Quem quiser, como é que a gente faz? Aí pode ir lá presencialmente, né? Lá na Rua Bela Vista com a vereador José Diniz, aqui pertinho, né? Ou pode também pedir pelo telefone, no 11 5525 0510, ou pede pelo aplicativo. Que nós estamos... Qual é? O iFood? O iFood, tem no iFood. Tem no iFood? Tem rápido também. Não, só iFood. Só iFood. Só entrar no iFood só e pedir pede que nós aí estamos... que tem. Mas vai lá presencialmente, que é mais gostoso. Pega fresquinha. Eu sempre... Os horários. Horário. Nós estamos trabalhando das 6h30 às 22 horas. Boa. O dia todo. Tá Não bom. tem desculpa. Vai comer pastel de nata porque é uma delícia. E tudo, tem pão, frios, Croissant. aproveita, coração, bolo pra festa, coxinha. Um ovo. É DGD que fala? Dragê. Dragê? Que maravilha. Dragê é aquelas miçanguinhas comíveis, coloridas, que é uma delícia. Sei. Confetinho. E tem uma característica, isso é muito do meu pai. Tudo é fabricado lá. Tudo. Você vai falar essa massa é feita lá. O creme é feito lá. Não é pré-misturas como a gente usa muito assim. Então ele tem essa cultura de que é dele, tudo artesanal. Sensacional. Cara, quantas pessoas trabalham lá? Hoje 78. São 78 famílias. Multiplica por mais 3, mais 4. Quantas pessoas aí hoje vivem? Parabéns. Nós na padaria temos 80 lugares. 80 lugares? 80 lugares. Isso livre. Não, o restaurante? O restaurante é ao lado. Aí nós temos... O restaurante é ao lado. É ao lado. Na operação não é junto, é separado. No restaurante nós somos 250 lugares. Bom, tá ótimo. São mais 30 famílias ali. 30 funcionários. Tem mais 30 ali. 30 então, funcionários. São 100. São 100. funcionários. É isso. A pizza também tá rolando delivery. Também. Agora, Deliciosa pizza. E aí pede no 11 5548 3830. Tá no iFood Tá no iFood também. É isso aí. Peçam que vocês não vão Mas sair porque vendendo, são. pelo contrário. E aí você pega quantas padarias de São Paulo nós temos? No estado todo, quase 5 mil. Numa média de no mínimo uma padaria são 30 funcionários, no mínimo. Aí você vê quantas famílias Vivem na padaria. vivem nas padarias. Parabéns. Muito legal. Parabéns, Guilherme, Guilherme. valeu. Obrigado. Obrigado mesmo. Eu que Nossa agradeço. dose aí Muito legal. de esperança e de Não, vamos. Obrigadaço. Valeu mesmo. Que é isso, eu que agradeço a oportunidade. Para nós é uma alegria poder estar aqui conversando sobre padaria, sobre negócio, e é que eu falo, aí trazer um pouco de informação e dividir um pouco do que a gente faz. Boa. Falar em divisão, vamos comer esse pastel de nata aí. Valeu, vamos dividir. galera. Valeu. Muito obrigado. Compartilha, curte, comenta, posta no seu Instagram, manda pro seu amigo, pro seu pai, pra todo mundo aí. E HungryCast, o podcast que te dá fome.